Você já deve ter visto esse tipo de manchete. Mineradores de Bitcoin estão vendendo seus BTCs. E aí, o que isso significa para você, que acompanha o mercado de criptomoedas de perto? Será que é só mais um movimento natural do mercado? Ou estamos à beira de uma grande mudança no preço do Bitcoin? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar o que essa venda em massa dos mineradores realmente significa e, mais importante, como isso pode afetar o valor do BTC nos próximos meses. E se você ainda não se inscreveu no canal, já clica no botão de inscrição aqui embaixo, porque eu trago informações quentes e relevantes sobre criptomoedas e inteligência financeira que podem te ajudar a tomar decisões estratégicas e maximizar seus lucros. Bora pro conteúdo. Agora vamos direto ao ponto. Se você está acompanhando o mercado de criptomoedas há algum tempo, já deve saber que os mineradores são os grandes responsáveis por validar transações e manter a rede Bitcoin funcionando de forma segura. Só que eles também são, de certa forma, os maiores holders de Bitcoin no mundo. Então, quando esses caras começam a vender seus BTCs em grandes quantidades, é bom ligar o sinal de alerta. Afinal, eles têm informações e dados de mercado que muitas vezes nós, investidores comuns, não temos acesso com tanta facilidade. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Muitos mineradores vendem seus BTCs para cobrir os custos operacionais, que incluem energia elétrica, manutenção de equipamentos e salários. Isso, num cenário normal, é algo esperado e até saudável para o ecossistema do Bitcoin. Mas quando essa venda ultrapassa o nível normal de descarte, pode indicar que esses players estão enxergando algo no horizonte que o mercado ainda não percebeu. E sabe o que é mais interessante? Recentemente, a quantidade de Bitcoin sendo vendida por mineradores começou a aumentar significativamente. Isso está acontecendo justamente em um momento de alta volatilidade no mercado. Então, a pergunta que fica é: por que agora? O que eles estão vendo que o resto de nós ainda não viu? Vamos refletir juntos. A venda em massa de Bitcoins por parte dos mineradores pode sinalizar algumas coisas. Uma delas é que esses grandes players podem estar se preparando para um período de baixa no preço do Bitcoin. Pensa só, se eles acreditam que o preço vai cair, faz todo sentido que eles se adiantem e liquidem parte de suas posições agora, enquanto o preço ainda está relativamente alto. Isso já aconteceu antes, lá em 2018, logo após o último grande ciclo de alta do BTC. Na época, muitos mineradores começaram a vender suas reservas quando perceberam que o mercado estava ficando saturado e que uma correção estava no horizonte. Agora, eu te pergunto, estamos vendo o mesmo cenário se repetir? Pode ser. Especialmente com o aumento das regulações em diversos países e a pressão que governos estão impondo sobre as exchanges e os mineradores, é possível que esse seja um dos motivos pelos quais eles estão se desfazendo de parte de suas posições. E isso deve te preocupar? Sim e não. Sim, porque se uma queda no preço realmente vier, você precisa estar preparado, seja para proteger seu capital ou até para aproveitar e comprar BTC a preços mais baixos. E não porque no longo prazo, o Bitcoin já se provou resiliente. A cada ciclo de baixa, ele sempre volta com força, batendo novos recordes de preço. Então, a questão aqui é: você está jogando o jogo de curto ou de longo prazo? Aliás, falando em longo prazo, vale lembrar que muitos dos maiores investidores em Bitcoin, como fundos institucionais e bilionários, continuam acumulando BTC, mesmo com a volatilidade atual. Ou seja, enquanto os mineradores estão vendendo, alguns dos maiores players do mercado estão fazendo o oposto, comprando. Isso cria uma situação de expectativa. Quem está certo? Os mineradores que estão liquidando ou os grandes investidores que estão acumulando? E mais, se você parar para pensar, essa venda em massa também pode ser uma tentativa de tirar proveito da alta liquidez do mercado atual. Ou seja, os mineradores podem estar apenas se posicionando estrategicamente, vendendo agora para recomprar mais barato no futuro, aproveitando uma eventual queda no preço. Isso é algo que grandes players costumam fazer, manipular o mercado de forma sutil para maximizar seus ganhos.
Mas, independente do que esteja por trás desse movimento dos mineradores, o que você precisa saber é que esse tipo de venda pode sim pressionar o preço do Bitcoin no curto prazo. O aumento na oferta de BTC no mercado, combinado com uma demanda relativamente estável ou em queda, pode fazer com que o preço da moeda sofra correções. Agora, se isso te deixa preocupado, eu vou te dar um conselho. Prepare-se para a volatilidade, mas mantenha a visão de longo prazo. Se você acredita no Bitcoin como uma reserva de valor e uma tecnologia disruptiva, talvez esse seja um bom momento para reavaliar sua estratégia e se posicionar de forma a tirar vantagem dessas oscilações. Então, o que você acha de tudo isso? Você acredita que o Bitcoin vai passar por uma grande correção? Ou acha que essa venda dos mineradores é apenas uma movimentação de curto prazo? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você está pensando. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, não perca mais tempo. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Ótimo! Vamos seguir. Agora que a gente já entendeu o que pode estar motivando os mineradores a venderem suas reservas de Bitcoin, é hora de explorar o impacto que isso pode ter no preço da moeda. E, claro, no comportamento do mercado como um todo. Pensa comigo. Os mineradores estão vendendo mais BTC do que o normal. Isso significa que mais Bitcoins estão entrando em circulação. E o que acontece quando a oferta de algo aumenta, mas a demanda não acompanha na mesma proporção? O preço tende a cair. Simples assim. Esse é o bom e velho conceito de oferta e demanda. Só que, com o Bitcoin, as coisas nunca são tão previsíveis, né? O que faz o preço do Bitcoin se mover não é apenas a matemática de oferta e demanda. Existe toda uma questão de sentimento de mercado, expectativas futuras, adoção institucional e até eventos macroeconômicos que influenciam diretamente. Então, mesmo que os mineradores estejam despejando BTC no mercado, isso não significa necessariamente que o preço vai despencar instantaneamente, mas com certeza aumenta o risco de volatilidade. E aí vem a questão: essa volatilidade é boa ou ruim para você? Se você é um investidor de longo prazo, como eu mencionei antes, a volatilidade pode ser uma baita oportunidade. Afinal, momentos de correção, como possivelmente veremos se os mineradores continuarem a vender em massa, oferecem uma janela para acumular mais BTC a um preço mais baixo. E honestamente é exatamente isso que muitos dos grandes investidores fazem. É uma espécie de liquidação no mundo cripto. Agora, se você está no jogo do curto prazo, essa volatilidade pode ser um verdadeiro pesadelo. Uma venda massiva de BTC por parte dos mineradores pode criar pânico no mercado, levando pequenos investidores a venderem suas posições com medo de uma queda mais acentuada. E é justamente nesses momentos que a gente vê grandes movimentações, as famosas baleias, aproveitando o desespero do mercado para comprar mais. E falando em baleias, elas estão sempre de olho nesses movimentos. Dados recentes mostram que, enquanto os mineradores estão vendendo, as baleias, grandes detentores de Bitcoin, têm acumulado mais moedas. Isso cria uma dinâmica bem interessante. De um lado, os mineradores vendendo suas reservas. Do outro, grandes investidores comprando esses mesmos Bitcoins. Então, o que isso nos diz? Bem, isso sugere que as baleias acreditam que o preço do Bitcoin ainda tem muito potencial de valorização no longo prazo. Ou seja, enquanto os mineradores liquidam parte de seus BTCs para cobrir custos ou se proteger de uma possível queda, as baleias estão usando essa liquidez extra no mercado para reforçar suas posições. Agora eu sei que você pode estar pensando: beleza, mas e se eu não sou nem minerador nem uma baleia? O que eu faço? E é aí que eu quero te dar uma dica importante. Diversifique suas estratégias e tenha sempre um plano. Se você acredita no futuro do Bitcoin, talvez essa seja uma boa oportunidade para começar a pensar em acumular mais, caso o preço sofra correções. Por outro lado, se você é mais conservador e não quer arriscar, talvez seja o momento de manter uma postura de cautela,
observando o mercado antes de tomar qualquer decisão precipitada. Uma coisa é certa: os próximos meses serão cruciais. A venda dos mineradores pode ser apenas o início de uma correção maior, ou pode ser que o mercado absorva essa oferta extra de BTC sem grandes oscilações. Tudo vai depender de como a demanda por Bitcoin vai se comportar. Agora deixa eu te contar uma coisa interessante que talvez você não saiba. Mesmo com essa pressão de venda, o Bitcoin continua sendo a criptomoeda mais adotada e confiável do mercado. Grandes empresas e instituições financeiras, como a Tesla, MicroStrategy e até o próprio PayPal têm investido milhões, em alguns casos bilhões, em Bitcoin. Isso significa que, apesar da volatilidade no curto prazo, a tendência de adoção no longo prazo continua forte. E você? Como está se posicionando nesse mercado? Deixa seu comentário aqui embaixo porque eu quero saber como você enxerga essa movimentação dos mineradores. Tá mais cauteloso ou vai aproveitar as oportunidades que surgirem? E se ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo. Eu trago conteúdo atualizado e relevante sobre criptomoedas, sempre com um olhar estratégico para ajudar você a tomar as melhores decisões financeiras. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Agora, deixa eu reforçar uma coisa importante. O mercado de criptomoedas, e especialmente o Bitcoin, é extremamente dinâmico. Os mineradores podem estar vendendo hoje, mas amanhã as coisas podem mudar. O que você precisa fazer é se manter informado e, mais importante, preparado para agir de acordo com sua estratégia. Seja acumulando mais BTC ou protegendo o seu capital em momentos de maior incerteza, o que importa é que você tenha uma visão clara do que está fazendo. E aí, ficou com mais alguma dúvida? Se sim, manda nos comentários que eu vou estar de olho para responder. Nos vemos no próximo vídeo.